Em lugar do progresso, a bárbare. É essa a intimidante constatação que nos apresentam Adorno e Horkheimer em sua crítica à sociedade ocidental contemporânea. O esclarecimento, projeto iluminista que pretendeu redimir o mundo através do conhecimento pela razão, forjou uma sociedade totalitária e repressora. O processo de racionalização que sustenta a filosofia e a ciência, em lugar de libertar os homens, proporcionou-lhes o controle e a dominação pelo cálculo. A Segunda Guerra caminhava para o fim quando a Dialética do Esclarecimento foi escrita, no exílio dos autores nos Estados Unidos. O mundo assistia chocado à destruição desenfreada proporcionada pela máquina de guerra, sem ainda conhecer outros horrores como os campos de concentração. Diante do estágio mais baixo de degradação humana, Adorno e Horkheimer não hesitaram em acusar a própria razão como causa da irracionalidade e do mal absoluto. Eis o paradoxo apontado pelos autores. É o culto à razão o responsável por lançar a sociedade para a bárbare. Contudo, o traço surpreendente de sua denúncia não estava em indicar a bárbare como prerrogativa exclusiva de regimes totalitários. O conhecimento teórico teria sustentado um processo de dominação e desumanização subjacente também às bases da democracia ocidental. Portanto, o fascismo, naquele momento o maior exemplo de radicalidade do mal, não se configuraria como reação histórica pré-civilizatória do esclarecimento, mas um produto tão consciente quanto os encontrados em qualquer outra sociedade de consumo. O fenômeno não é um traço próprio de regimes autoritários, portanto, uma contradição característica do tipo de racionalização dos modos de produção do capitalismo, qualquer que seja sua forma de expressão. A bárbare está, portanto, em toda a parte, esperando apenas uma oportunidade para não mostrar sua face. Para Adorno e Horkheimer, o programa iluminista radicalizou o papel tradicional do saber, imaginando-o objetivo, neutro e dirigido de maneira inexplorável para a emancipação da humanidade. Assim, o controle da natureza é levado ao seu extremo por meio do desmonte do mito e da produção de verdades, que retirassem dos homens o pesado fardo do medo e da incerteza do mundo, garantindo ordem e sentido à existência humana. No entanto, a dominação da natureza se converte com certa facilidade em dominação sobre os homens. Objetivada, a natureza se transforma em abstração e o sujeito onipotente, dono dos meios que a subjugam, enfrenta as incertezas do mundo com a pretensão de dominá-lo. A dominação da natureza, por intermédio dos sujeitos portadores do saber, possibilita que o homem subordine o próprio homem, degradando-o como mero elemento daquela natureza dominada. Conhecendo uma continuidade no uso da técnica, associada muitas vezes à violência, Adorno e Horkheimer percebem uma confusão entre pensamento e cientificidade. A modernidade acaba, pois assimilando a última como única forma legítima de pensar e de ser, formando aí o seu tipo próprio de totalitarismo. Assim sendo, o sistema político-social a que estariam submetidas as sociedades seria indiferente. Capitalistas ou socialistas, fascistas ou liberais, quaisquer sociedades onde o princípio de dominação da natureza se manifestasse, estariam sujeitas também à dominação sobre os homens. O objetivo do trabalho de Adorno e Horkheimer é compreender como a humanidade, ao invés de encontrar sua redenção pelo esclarecimento, se degradou em sucessivos processos de autodestruição, caminhando para uma nova forma de bárbare. O procedimento matemático tornou-se o próprio ritual de pensamento, transformando-o em coisa, em mero instrumento.
Imediatizada, a razão passou a se submeter à factual e à sua repetição. O avanço científico, na medida que capacitou tecnicamente a eliminação da miséria, trouxe, no entanto, o seu crescimento, o que para autores denunciaria como obsoleta a razão de ser da sociedade racional. Funcionando nesses moldes, o esclarecimento é autodestrutivo, porque requisitaria a coerção como suporte de uma igualdade fetichizada que pretende oferecer. A falência dos valores humanistas se expõe na transformação dos indivíduos em seres genéricos, vazios, iguais uns aos outros pelo isolamento na coletividade dominada pela força. O fascismo é um exemplo evidente de dominação pela força, sobretudo no momento em que a dialética do esclarecimento foi produzida. A derrota do inimigo fascista na Segunda Guerra e o fim dos regimes totalitários do leste não anularam a falência do humanismo nas democracias liberais do Ocidente. O mérito de Adorno e Horkheimer foi de adiantar, ainda durante a guerra, que a bárbara subjaz não apenas a sistemas de poder evidentemente totalitários, mas radica-se em toda forma de poder baseada no esclarecimento, porque dele deriva justamente o vazio espiritual dos indivíduos e sua consequente dominação pela força. Esse vazio acaba sendo preenchido pelos valores de mercado. Ocorre, então, o totalitarismo de mercado. Em lugar de formação humanista, a educação de massa. Esta não visa formar o espírito, mas capacitar o indivíduo a viver nessa sociedade presidida pela técnica e pelos valores empresariais do lucro, da competição e do sucesso profissional. O sujeito só encontra seu lugar social quando se converte em consumidor. O fetiche da igualdade, comum a todas as sociedades ocidentais, democráticas ou não, proporciona um indivíduo tão genérico quanto os produtos que ele possa encontrar em um supermercado. Todos são idênticos na mediocridade espiritual, e as massas são impotentes nessa sociedade dirigida pelo princípio de coerção. E a coação atribuída à natureza não dominada manifesta-se na total mistificação das massas, promovida justamente pelo esclarecimento que antes viria para impedi-la. Nas sociedades liberais, as paixões se convertem em interesses e todas as esferas da vida se determinam pelo fator econômico. Tecnicizada, a economia torna-se o braço prático do pensamento teórico. Para Adorno e Horkheimer, o totalitarismo é capaz de produzir o homogêneo com o suporte de meios massivos de comunicação complexo que chamaram de indústria cultural. Ramo produtor de mercadorias impregnadas de conteúdos simbólicos, os meios se localizam na interseção entre a infraestrutura e a superestrutura, promovendo ao mesmo tempo relações materiais de produção e formas ideológicas de dominação. Como indústrias, precisam atender a grandes contingentes de forma cada vez mais rápida e objetiva. Para isso, suas transmissões devem ser imediatamente compreendidas por todos, forçando-os a evitar a complexidade e a polissemia. Nesse contexto, essa precária forma de educação de massa, que substitui a formação humanista de outrora, reforça os elementos de passividade e semelhança, dentro de um sistema mais amplo de dominação. A indústria cultural é o último elo da cadeia de sujeição. Populações neuróticas, conflitos étnicos, perseguições raciais, a ascensão da criminalidade urbana, a miserabilidade material ou a decadência espiritual do homem contemporâneo se expõem como produto de um projeto fracassado. Prometendo a liberdade, foi capaz apenas de criar um sistema que restabeleceu novas formas de dominação. As luzes que libertariam o homem tornaram-no escravo de um saber que não mais lhe pertence. Igualados pelo estatuto da dominação e homogeneizados pelo mercado, os homens não têm espaço para crítica. Uma sociedade alienada abraça o mercado acéfalo. O conhecimento imparcial forja a indiferença. Está pavimentado o caminho para a bárbara e todas as suas expressões.